Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está começando a terceira aula do módulo 2 de desenvolvimento sensitivo mediúnico. Vamos seguir o cronograma para tentar ser o mais dinâmico possível hoje. Bom, eu solicitei lá no grupo que vocês fizessem já o trabalho de aquela meditação da limpeza e higienização do ambiente. Quando vocês fazem aquela meditação, praticamente vocês já podem seguir para o exercício que eu vou passar aqui para vocês. Como foi feito na primeira aula, na segunda aula, a primeira foi ao vivo, né? Na segunda aula, a segunda aula eu ainda fiz um exercício de relaxamento de novo, para depois vocês começarem, fiz a concentração, e aí depois vocês iniciaram o método das 5 fases, que foi o da percepção de fluidos, né? Então, hoje, qual é a sugestão? Quando eu chegar na parte prática dos exercícios de concentração, eu não vou fazer o relaxamento. Eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, façam o trabalho de limpeza e higienização do ambiente. Caso vocês assistam, né, comecem a assistir o vídeo, já tenham feito, aí tudo bem, vocês façam só um relaxamento da parte que da respiração, da concentração, tudo direitinho, para depois seguir para a parte prática que vai ser a aproximação hoje. Então, nós vamos seguir um passo a passo, que é exercício de relaxamento, que envolve a respiração, depois vai fazer a conexão com a pirâmide de luz cristalina e a tríplice pirâmide cristalina. Em seguida, higienização do ambiente. Depois da higienização do ambiente vem a concentração. Depois da concentração vem a percepção de fluidos. Isso eu vou falar tudo de novo. Concentração, percepção de fluidos e depois a segunda fase, que é a aproximação. Então, hoje aqui no vídeo eu vou fazer o exercício da concentração, percepção de fluidos e aproximação. E vocês, antes de fazerem essa prática, vocês pausem o vídeo e façam todo aquele exercício de relaxamento, tudo certinho. Façam a higienização do ambiente e depois venham para o vídeo aqui e deem continuidade, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Então, só para seguir o nosso cronograma, então nós falamos aí até na aula passada, nós chegamos na parte de concentração, já falamos da mente cósmica, a energia física quântica, a preparação do ambiente, a concentração e os exercícios práticos e chegamos nas práticas das 5 fases. Essas práticas das 5 fases, elas vão existir em todos os encontros, porque é um exercício para o desenvolvimento sensitivo mediúnico. A outra parte é teórica, que é para autoconhecimento. Tá bom? Então agora nós vamos entrar no plano extrafísico. Porém, antes de entrar no plano extrafísico, eu quero falar um pouquinho, rapidinho para vocês sobre a construção dos campos de força. O que é uma construção de campos de força? Quando nós estamos fazendo o exercício de relaxamento e nós chegamos na parte onde nós nos colocamos dentro da pirâmide de luz cristalina, ali é uma construção de campo de força. No trabalho apométrico, é feita essa construção de campo de força. Toda vez que nós mentalizamos a formação de uma barreira magnética, né, por meio do que de impulsos energéticos, eu faço isso na mesa, quando eu faço a construção para vocês. Eu vou ensinar agora vocês fazerem também, é básico, é simples. Então, vocês vão fazer sempre a partir da aula de hoje, tá bom? Então, sempre que nós damos impulsos energéticos, seja através de contagens, de estalar de dedos, seja através do pêndulo na mesa, que é como nós vamos fazer, igualzinho quando nós fazemos no desdobramento dos corpos, tudo são impulsos, tá? São impulsos energéticos. É formado o que? Um campo de força de natureza magnética. Esse campo de força ele vai o que? Ele vai circunscrever toda a região espacial que é visada na forma que nós,
Vamos imaginar. Então vocês podem dar várias formas, vocês podem de repente criar um campo de força no formato de uma Merkaba, como vocês podem formar um campo de força no formato de uma esfera, tá? No formato de um cubo. Porém, aqui no nosso trabalho, nós vamos visualizar a pirâmide de luz cristalina. Essa vai ser a forma geométrica que nós vamos visualizar. Sempre são formas geométricas que criam campos de força, devido à sua perfeição. Então elas criam campos de forças extremamente potentes, aonde nada durante aquele trabalho entra. Tá bom? Nada interfere, a não ser, lógico, com o nosso poder mental de abrir, sair da proteção, por nossos pensamentos, nossas emoções adversas, pensamentos adversos, e assim vai. Então, nós podemos sair desse campo de proteção, porém, ele é extremamente potente, praticamente cria-se uma barreira que nada de adverso entre, a não ser se meu pensamento adverso fez ressonância com algum ser ou pensamento, frequência adversa que está do lado de fora, tá bom? Então, aqui eu estava falando um pouquinho da construção dos campos de força. Então, como que funciona? Quando nós estamos lá trabalhando, fazendo a meditação, que tem o áudio, que a Cris pôs para vocês, quando nós vocês se visualizam lá no áudio, criando agora um campo de contenção com a pirâmide de luz cristalina, se coloquem dentro da pirâmide de luz cristalina, é essa pirâmide de luz cristalina que tem na mesa adâmica. Então a gente se coloca aqui dentro. Quando vocês forem fazer a partir de hoje, vocês vão começar a colocar a mesa agora na frente de vocês, e durante esse processo de criação do campo magnético, vocês vão colocar a mão aqui na nave, qualquer uma das duas naves aqui do comando Ashtar, onde tem as duas pirâmides, na verdade são dois triângulos que formam a estrela de 6 pontas, né? Então vocês vão colocar a mão aqui, que é um campo de proteção já. Vocês vão, na hora que eu falar, criando um campo de contenção com a pirâmide de luz cristalina, e fazemos o mantra, eu sou a ativação da pirâmide de luz cristalina, tal, 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 vocês vão fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vão se visualizar aqui dentro. É só isso. Feito isso, vocês reforçaram a barreira que foi criada. Então, vocês vão dar impulsos com o pêndulo 7 vezes. Então, criando agora, ativando um campo de contenção com a pirâmide de luz cristalina, tal, 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 tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venham aqui, se visualizem aqui dentro e visualizem que essa pirâmide, a partir deste momento, ela ficou muito mais potente. Na verdade, ela ficou 9 vezes mais potente do que ela já era antes, tá bom? Então, essa é a primeira orientação que eu quero dar para vocês. Então, a partir de agora, vocês já vão trabalhar direto, aumentando 9 vezes o poder da pirâmide de luz cristalina, tá bom? Bom, nós falamos lá na nossa programação sobre... vamos falar agora sobre o plano extrafísico, né? O que é a psicosfera, o plano astral e o plano espiritual. Talvez dê tempo de falar sobre a primeira parte de obsessão. Talvez não dê, porque é muita informação. Talvez eu passe tópicos para vocês só sobre obsessão, e aí depois desses tópicos, como eu vou enviar um material, vocês vão lendo toda a informação, tá bom? Então o material, como eu falei, ele vai para vocês, aí vai ter tudo lá discriminadinho, tudo bonitinho. Aqui eu vou passar um resumo para a aula não ficar tão cansativa, mas para que vocês já tenham conhecimento de tudo isso, ok? Bom, nós temos, na verdade, nós vivemos aqui numa região do planeta que se chama biosfera, que é a zona de manifestação da vida sobre a crosta planetária. Então, na superfície da Terra,
toda a superfície da Terra, que é o quê? Que é banhada pelo Sol. Essa biosfera, que é uma palavra que vem do grego e significa portadora da vida, ela caracteriza a área em que nós, todos os homens, os animais, enfim, habitamos. Né? Junto à biosfera, porém, a outra imensa região, e vocês já devem ter ouvido falar, porque quem estudou o kardecismo, estudou bastante sobre isso, né? Existe uma outra região que é muito maior que a biosfera, e em dimensão ela é diferente, né? E nós chamamos essa outra região de psicosfera. É uma zona que ela é habitada pelos todos os seres desencarnados, que são os espíritos, né? Essa região material habitada por nós, pelos homens, pelos seres, pelos animais, pelas plantinhas, tudo na superfície da Terra é a biosfera, e a psicosfera, que é habitada pelos seres desencarnados, elas não se misturam, ok? Então elas nunca vão se misturar. Embora elas sejam contíguas, elas não têm uma continuidade entre elas, ou seja, elas estão sempre separadas entre si, tá ok? Por quê? Porque elas estão em dimensões diferentes, elas podem o quê? Elas podem se interpenetrar, sim, porém elas vão conservar as próprias características, as suas próprias identidades, é assim que funciona. Como que é feita a divisão da biosfera? A biosfera, ela é composta de 3 partes. Essas 3 partes são a hidrosfera, que é a parte de água, ambiente, líquido, enfim, rios, lagos, mares, etc. A litosfera, que é a parte sólida, né, da Terra acima do nível das águas, as rochas, o solo, enfim, e a atmosfera, que é a camada de gás que envolve a Terra, o ar, os seus componentes e tudo isso. Então, nós temos a divisão também da psicosfera. Como nós temos a divisão da biosfera, nós também temos a divisão da psicosfera. A psicosfera ela é um pouco mais ampla que a biosfera, porque enquanto a biosfera, por exemplo, ela só ocupa unicamente a crosta superficial do planeta, a psicosfera ela já vai se estender por zonas inferiores dentro da Terra, talvez até alguns quilômetros, muitos quilômetros, tá? Para dentro da Terra. Por outro lado, os limites superiores da psicosfera também avançam muitos quilômetros verticalmente sobre a superfície da crosta. Então, tanto para baixo quanto para cima são muitos e muitos quilômetros. Então, a psicosfera ela é dividida em zonas que são denominadas como zona superior, ou seja, céu ou astral superior, zona intermediária, que é chamado de purgatório ou umbral, como vocês conhecem no espiritismo, né, como umbral, nas religiões como purgatório, e as zonas mais profundas ainda, que são as trevas, conhecido como trevas ou o inferno, né? Na psicosfera existe a ação do pensamento perturbado desses milhares de espíritos desencarnados. E isso resulta também numa tônica bem definida, que é um padrão vibratório característico, que nada mais é do que o somatório de todas essas emissões de frequências desencontradas, desordenadas, que podem ser sintônicas ou antagônicas. Tá? Isso tudo na psicosfera. O que são essas frequências sintônicas? As frequências sintônicas significa o quê? Que está em sintonia, elas se ajustam na mesma frequência. E as frequências antagônicas são frequências que, apesar de terem a mesma sintonia, elas diferem uma das outras por padrão de vibração. Por exemplo, um suicídio, uma subjugação, um sentimento de culpa, etc. Ou seja, é tudo que a gente já falou lá na outra aula, né? Semelhante atrai semelhante, tá? Então, quando eu estou nesse tipo de pensamento, de emoção, é o que eu vou atrair na psicosfera, tá bom?
Bom, então, mais uma vez, não se preocupem que esse material ele vai para vocês. Não fiquem preocupados de ficar anotando nada, a não ser que vocês queiram anotar, mas não se preocupem com tudo isso. Então, qual a orientação de toda da equipe 23A, de toda a equipe espiritual que atua conosco durante esses trabalhos, a orientação deles, né, como a gente se prevenir dessas influências, né, é orando e vigiando, também foi o que nós falamos na aula passada. Nós devemos tomar uma precaução de elevar sempre ao máximo, o máximo possível, o nosso próprio padrão vibratório, a fim de nos isolarmos completamente dos ambientes que nos cercam, principalmente nos momentos dedicados a intercâmbios com os espíritos, tá? Como acontece nas sessões espíritas. É uma forma da gente se colocar um pouquinho neutro, né? Criar uma barreira. Então, sempre nós devemos estar tomando essa precaução, principalmente agora, nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico, é o momento em que nós ficamos mais sensíveis. Então, nós estamos percebendo mais as ações, as energias no nosso campo, nos ambientes que nos cercam, nos lugares que nós frequentamos. Então, é importante nós. Sim, não podemos deixar de ir para um determinado lugar se não existe a menor possibilidade, por exemplo, vou falar no enterro, por exemplo, né? Vou no enterro, tenho que entrar no cemitério e tudo mais. Então, se não existe a menor possibilidade de eu não ir neste local, principalmente neste período, durante um desenvolvimento que nós estejamos passando, então eu tenho que manter os meus pensamentos firmes, eu tenho que vigiar os meus pensamentos para que eu não entre em sintonia com os pensamentos das pessoas ou das entidades desencarnadas que estarão naquele local. Então, não é fácil, mas nós precisamos sempre vigiar, né, e controlar os nossos pensamentos. Aqui nós falamos muito sobre a elevação do padrão espiritual. Então, eu sou o que? O que eu escolho, eu sou as minhas escolhas, eu devo buscar. Na verdade, eu sou o que eu busco, eu sou o que eu acredito, eu sou o que eu frequento. Então, se nós queremos atrair situações para a nossa vida que sejam boas, e isso não está acontecendo, é porque de alguma maneira nós estamos vibrando, crendo, pensando, tendo atitudes em situações que estão em sintonia com as quais eu estou atraindo. Tá? Então, isso também foi falado na outra aula. Então, nós devemos buscar entender o que é a elevação do padrão espiritual. O que eu quero para mim é o que eu vou atrair, sempre. E não adianta eu falar que é o que eu não quero para mim, eu não vou atrair. Muito pelo contrário. Porque se eu não quero uma determinada situação, mas eu só penso nesta situação o tempo inteiro, se eu não quero adquirir determinada doença, se eu não quero ter determinado problema na minha vida, mas eu só penso nisso o tempo inteiro, isso é o que eu vou atrair. Então eu não vou elevar o meu padrão espiritual. Eu vou estar sempre num padrão mediano ou baixo. Então, vamos entender mais sobre a elevação do nosso padrão, a lei da atração, as leis, né, de formas gerais, que eu pedi para vocês estudarem, as 12 leis espirituais, que eu falei que elas vão aqui no nosso material, mas que vocês já podem ir atrás, já podem estudar, porque tem aí disponível no YouTube, em tudo quanto é lugar. Então, quando eu elevo o meu padrão espiritual, quando eu mudo os meus pensamentos, quando eu mudo as minhas atitudes e passo a entender que tudo que eu penso é o que eu vou atrair, porque semelhante atrai semelhante, ou tudo o que eu falo que eu não quero, mas como eu estou focando naquilo, eu estou pensando naquilo, é o que eu vou atrair também, então nós passamos a entender melhor como funciona essa lei universal da atração. Por exemplo, para trabalhar a questão da obsessão.
Tá? Então aqui, ó, vamos lá, chegar na parte de obsessão. Tá? O que que é obsessão? Obsessão é toda assim, a gente pode dizer que a obsessão ela é a enfermidade que tem aqui no planeta. Muitas pessoas, a gente até brinca nos cursos, né, que muitas pessoas colocam a culpa nos obsessores, sendo que às vezes a própria pessoa é o próprio obsessor. Muitas vezes nós somos o nosso próprio obsessor porque nós temos pensamentos obsessivos. Então, tudo que tem a ver com obsessão significa algo que está lá constantemente fazendo a mesma coisa, como um padrão que se repete de forma adversa e que fica em cima de você, dos seus pensamentos, te influenciando o tempo todo, que não te permite enxergar outra coisa a não ser aquilo. Aquilo seria uma situação, seria um evento especial, uma entidade, um padrão de pensamento, uma emoção. Tá? Tudo isso é obsessão. Tá? Bom, aqui eu vou ler um pedacinho do que eu tenho aqui no meu manual, falando um pouquinho sobre obsessão. Aqui a gente fala, tão grande é o número de casos rotulados como disfunção cerebral ou psíquica, nos quais, na verdade, ela está presente, que podemos afirmar, fora as doenças causadas por distúrbios de natureza orgânica, como traumatismo craniano, infecções, alguns casos raros de ressonância com o passado, desta vida com o passado, todas as enfermidades, todas as enfermidades mentais, elas são de natureza espiritual. Todas elas são de natureza espiritual. Então, não tem como, tirando estas questões que são disfunções cerebrais, né, que foram faladas aqui, um acidente que a pessoa sofreu, então sofreu um traumatismo craniano, a própria arteriosclerose, né, também não é considerada enfermidade mental de natureza espiritual. Então, tirando estas em especial, todas as outras enfermidades mentais são de natureza espiritual. Então, a obsessão, na verdade, ela é uma ação persistente, como eu falei para vocês, ou domínio, né, que alguns espíritos, nesse caso em especial sobre os espíritos, que alguns espíritos eles querem adquirir sobre certas pessoas, eles tentam adquirir sobre certas pessoas. Ela é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso vocês podem encontrar no livro dos médiuns, onde Allan Kardec explica muito bem, tá? A medicina, na verdade, não sei se vocês já sabem, ela já reconheceu a obsessão espiritual. Isso porque a Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, consta no item, que é o item, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. É o item F44.3, significa estados de transe e de possessão. Então ela já é reconhecida, porém não são todos os psiquiatras que olham com bons olhos a esse estado de transe e de possessão. É muito raro conseguir um psiquiatra para ele dar esse diagnóstico e tudo mais, tá bom? Bom, aqui falando rapidinho sobre vários tipos de obsessão, nós temos vários deles, uma delas é a obsessão simples. Qual que é o conceito da obsessão simples? Ela caracteriza-se por uma ação maléfica, né, de um espírito que nós poderíamos chamar de superficial. Então, a obsessão simples, ela é considerada uma obsessão superficial. No caso, o ser, a entidade, né, através de uma simples sugestão, ele não emprega necessariamente um campo de força ou algum tipo de instrumento mais sofisticado, como um implante, um chip, ele não faz isso, ele vai usar o quê? A sugestão. Tá? Ele trata-se quase sempre de espontâneo fruto do ódio. A pessoa, a entidade, na verdade, ele visa o que? Ele visa praticar, prejudicar a vítima, sugestionando essa vítima através de ideias ou imagens. Por exemplo, ele vai e começa a falar, né, no mental inferior daquela pessoa, olha, mata aquele outro, você tem que ter muito ódio dela, aquela pessoa é má, ela te fez mal. Então ele fica sugestionando para que
a vítima dele, né, escute, sinta aquela vibração, como ela já tem uma predisposição àquele tipo de emoção ou aquele tipo de pensamento, então ela vai ter mais facilidade a se conectar com as sugestões que essa entidade está dando. Então esse espírito ele não vai utilizar maiores recursos, ele não precisa utilizar maiores recursos para que isso se materialize, se cristalize no campo energético, no campo mental da vítima dele. Ela é uma ação limitada, e os seus efeitos de força, e tem efeitos de força mental para quê? Para indução. Tá? Então, obsessão simples. Na obsessão simples, aí nós vamos ter aí 2 tipos de obsessão, tá? Na obsessão simples, que é a monoobsessão e a poliobsessão. A monoobsessão é quando existe apenas um espírito agindo sobre uma outra pessoa, né? Um espírito agindo sobre o outro, ou encarnado ou desencarnado, mas sempre um sobre um. E a poliobsessão são quando vários e vários obsessores, vários espíritos estão atuando sobre uma única vítima. Então, lembrando, em tipos de obsessão, no caso de obsessão simples, na obsessão simples nós temos vocês já sabem o que é a obsessão simples. A obsessão simples ela é sugestionada. O espírito, a entidade obsessora lá, ela não utiliza de outras ferramentas, ela não precisa, ela só vai ficar sugestionando, mandando, emitindo ondas de pensamento para que a sua vítima traga para o teu campo aquelas informações e pratique algo, de acordo com o que essa entidade maléfica está fazendo. Dentro dessa obsessão simples, existem 2 tipos de obsessão, que é a monoobsessão, efeito de um espírito sobre o outro, e a poliobsessão, efeito de vários espíritos sobre uma única vítima, tá bom? Então, é importante vocês entenderem sobre isso. Nem sempre as entidades espirituais elas fizeram magia, tá? Nem sempre. A pessoa ela pode estar com uma depressão, por exemplo, porque ela está sofrendo uma sugestão, ela está sendo sugestionada por uma entidade espiritual. Uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que desenvolve uma doença específica, por exemplo, uma esquizofrenia, qualquer outro tipo de transtorno mental tem relação com problemas espirituais. Tá? Não se esqueçam disso. Então, uma esquizofrenia, por exemplo, tem a ver com problemas espirituais, são influências espirituais. Aí a pessoa que tem essa doença ou outra qualquer que seja, algum transtorno mental, sempre transtornos mentais, ela pode estar sofrendo uma monoobsessão ou uma poliobsessão. Cabe a nós depois, com os métodos, com a mesa adâmica, que vamos aprender mais para frente, identificar e aí começar a trabalhar. Tá? Não significa que nós vamos conseguir liberar todos, porque lembra, gente, é tudo ressonância. Esses obsessores, eles só conseguem atingir o nosso campo porque nós temos características, temos uma personalidade, temos pensamentos, atitudes ou emoções que são similares a que essa entidade está tentando nos enviar. Então eles pegam um ponto fraco e eles entram por aquele ponto fraco. Por isso que o orar e vigiar e a reforma íntima ela é tão importante. E ninguém está livre de obsessor, ninguém está livre de ser obsediado, ninguém. Todos nós aqui que estamos trabalhando hoje podemos sofrer de obsessão um dia.
Isso nós estamos aqui falando de entidades espirituais, mas nós vamos entrar ainda num campo mais complexo, que é a obsessão de um ser vivo por outro ser vivo, ou da própria pessoa por ela mesma, e ela achando que é outra pessoa ou um espírito que está obsediando ela, tá bom? Bom, nós vamos agora entrar aqui na parte de obsessão complexa. Tá? Qual é o conceito da obsessão complexa? Quando houver ação de magia negra, aí entra implantes de todo tipo de aparelhos, né, aparelhos parasitas, uso de campos de força, dissociativos ou magnéticos, que são de ação contínua. Que mais? Aparelhos também que provocam desarmonias, né, tissulares, que dão origem ao que a processos cancerosos no espírito. Tudo isso o conceito, significa obsessão complexa. Então, a obsessão simples, ela causa o quê? A obsessão simples, ela causa confusão mental, influências mútuas, o tempo todo é instalado pelo padrão mental da pessoa na obsessão simples, tá? Já na obsessão complexa, isso vai triplicar a situação. Então, além de ter a questão sobre a confusão mental, pelo padrão de pensamento, você ter atraído uma entidade para perto de você, ter aberto esse campo para que essa entidade obsessora chegasse até você, ela ainda vai conseguir usar sobre você instrumentos magísticos, né? Pode implantar chips, fazer magia negra e tudo mais. Então, é uma parte da obsessão simples com a obsessão mais complexa, tá? Vamos lá então. Quais as consequências da obsessão? Isso eu tenho uma espécie de um organograma, não é bem um organograma, mas é um quadrinho que vai para vocês depois, que aí está falando, tem o desenho do obsediado, né? E o que gera, né? Quais as consequências? Geralmente gera o quê? Conflitos, vocês vão receber isso daí. Conflitos, loucura, desânimo, que mais? Epilepsia, na parte de doença, né? Epilepsia, todo tipo de psicopatias, suicídio, doenças físicas também, porque primeiro começa no espiritual, vai na mente, vai nas emoções, depois vai para o físico, lembra? Sempre de cima para baixo. Vícios, medos diversos, isolamento social. Então, essas são as principais consequências da obsessão. E o que move, gente, os obsessores, né? O que faz um obsessor? Lógico, a gente já falou um pouquinho, né? Aqui a gente vai entrar mais em detalhes agora. O que faz um obsessor querer obsediar alguém, tá? Então, o que leva ele a querer fazer isso? É a sede de vingança, desejo de fazer o mal, o ódio do próprio bem, né? Aquele ódio de ver alguém feliz, vendo alguém realizado, alguém se realizando na vida, vivendo a tua vida, enfim, é o ódio do bem, né? Fraqueza moral, né? E orgulho do falso saber, que é o que acontece aí, acho que sei lá, com a maior parte de nós seres humanos, que aí entra o quê? O ego, né? Inclusive o ego dos médiums, dos espiritualistas, dos terapeutas, o orgulho do falso saber. Eu sei tudo, mas não sei nada. Estou em processo de aprendizado contínuo, tá bom? Bom, os tipos de ação obsessiva, elas podem acontecer em diversas situações, como eu comentei um pouquinho lá no começo, aqui eu vou pontuar para vocês, né? Que são as obsessões tanto simples quanto complexas, tá? Falando para vocês aqui. Elas podem acontecer de desencarnado atuando sobre um desencarnado, ou seja, de um espírito para outro espírito, tá? De um desencarnado sobre um encarnado,
né? Então, de um espírito sobre uma pessoa que está aqui, né, viva, enfim, de um encarnado sobre um desencarnado, ou seja, eu aqui obsediando alguém que já morreu, né? Por exemplo, minha mãe veio a falecer e eu estou em cima dela o tempo inteiro, estou chamando por ela o tempo inteiro. Isso é um tipo de obsessão, tá? Então, de encarnado sobre desencarnado, encarnado sobre encarnado, uma pessoa sobre a outra, né? Obrigada. Obsessão recíproca. Esses dois últimos, encarnado sobre encarnado e obsessão recíproca, eles são estudados sob o título de pseudo-obsessão. É assim que vocês vão ver mais para frente aí na nossa aulinha, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar. Acho que eu não consigo ver quantos minutos que eu já tenho de aula. Tenho sim. Eu tô com 36 minutos de aula. Eu vou dar uma pausa e volto rapidinho aqui para vocês. Então, pessoal, agora eu estou compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês. Para falar um pouquinho dos tipos de obsessão. Aqui nós temos a auto-obsessão. Vamos passar lá para a próxima página. Quais são os tipos de auto-obsessão? Auto-obsessão seria o quê? Síndrome da ressonância vibratória com o passado, correntes mentais parasitas, autoinduzidas, recordação tormentosa, fragmentária de encarnação anterior, estigmas kármicos físicos formando núcleos obsessivos e estigmas kármicos psíquicos formando outros núcleos obsessivos também. São dois tipos. O que é a auto-obsessão? Então, na auto-obsessão, nós temos o próprio indivíduo, a própria pessoa manifestando a sua desarmonia. E as causas, elas são variadas. E para poder entendê-las uma a uma, né, faz com que a gente possa saber identificar a sua origem e o tratamento a ser realizado. Então, a gente precisa entender uma a uma. Opa, deixa eu ver aqui. Ok. A gente precisa aprender a identificar uma a uma, porque identificando a gente vai conhecer qual a origem e qual o melhor tratamento. Um dos processos de auto-obsessão é o processo de não aceitação. A pessoa que tem a doença, por exemplo, agora, como fugiu o nome, mas vocês sabem, né? Mas, por exemplo, a pessoa ela vai lá, ela se olha, não precisa ser necessariamente essa doença que eu tô pensando aqui específica, mas a mulher, o homem, enfim, que se olha, mas ela não se vê como ela é, ou seja, ela não se aceita, né? Se ela é gorda, ela se vê muito magra, se ela é magra, ela se vê muito gorda, se ela é feia, ela se vê a pessoa mais linda do mundo, ou se ela é muito linda, ela se vê a pessoa mais feia do mundo. Isso para ela, tá? Não para quem está fora, é sempre para a pessoa, tá bom? Por que tá... Já coloquei manter aqui o esquema atual de cores, espero que ele não apareça mais. Tem também o extremo da obsessão, acho que vocês estão vendo aí na tela, né? Mostra aí o Michael, né? Michael Jackson, mostra algumas modelos, atrizes famosas, que eu não sei o nome delas aqui, que eram lindas antes, né? Como mostra aqui essa atriz, que eu não sei o nome, ela era linda, olha como que ela ficou depois de milhares e milhares de processos cirúrgicos. Essa outra também, olha o que fez com os lábios, né? O Michael também, que nunca se achou bonito, achava o nariz horrível, a cor, não aceitava a cor, não aceitava ser negro, fez tantas e tantas cirurgias, enfim, foi ficando o quê? Deformado. Todas essas pessoas estão no processo de não aceitação e no extremo da obsessão. E isso é o quê? Aquela eterna busca pela perfeição que não existe. E quanto mais a pessoa ela busca essa perfeição, mais deteriorada ela vai ficando, como mostra aí a imagem para vocês, né? Algumas situações que sem controle também levam à autoobsessão é aquela compulsão por compras, que atinge geralmente mais as mulheres, né? Então é um dos tipos de obsessão que não tem controle, isso é autoobsessão. Também assim, quem se dedica à casa, por exemplo,
tem essa mania de querer deixar a casa sempre limpinha, sempre organizadinha, né? E isso é uma tarefa assim bem trabalhosa, né? Nós sabemos disso, seja homem, seja mulher, né? Que se dedica, né, um pouquinho à sua casa, sabe disso. No entanto, essas mesmas preocupações com essas tarefas domésticas, elas podem se tornar sim excessivas quando elas são repetidas inúmeras vezes em um curto espaço de tempo e quando elas são acompanhadas de grande aflição. Por exemplo, você não pode ver um pinguinho na mesa que foi limpa, e isso acontece todos os dias, frequentemente, num curto espaço de tempo. A pessoa ela se sente aflita por ver aquele pinguinho naquela mesa que ela acabou de limpar. Se é uma vez ou outra, não é um processo de autoobsessão, mas se isso é constante num curto espaço de tempo, a pessoa ela está no processo obsessivo, ou seja, de autoobsessão. O outro tipo de obsessão, né, autoobsessão, é a compulsão alimentar. Vocês podem ver aí pela imagem, né? A pessoa ela come, nunca está satisfeita, né? Também tem a síndrome da ressonância vibratória compassada. Essa parte ela é muito interessante, né? A ressonância vibratória compassado são relampejos de fatos vivenciados em uma outra época em que, em certas circunstâncias, na encarnação atual, aparecem através de flashes ideoplásticos de situações vividas em encarnações anteriores. Muitas pessoas que nós atendemos nos contam isso. Não sei se isso já aconteceu também com vocês, pode ter acontecido também. Então, é muito comum atender, né, ter clientes, ter pacientes que contam sobre isso para nós. A pessoa encarnada, ela não se recorda das vidas passadas, porque o cérebro físico ele não viveu aquelas situações e, logicamente, ele não tem registro dessa situação. O nosso cérebro, ele só está apto a tratar de fenômenos que fazem parte da existência atual e não de outras vidas, não de outras existências, né? Uma determinada situação da vida presente, por exemplo, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, enfim, um detalhe qualquer pode ser um grande detonador que traz aquela sintonia vibratória naquele momento. Quando a situação do passado ela foi muito angustiante, esse passado ele vai se sobrepor ao quê? Ao presente. E essa angústia, ocorrendo inúmeras vezes, ela vai criar um estado de neurose que, com o tempo, vai degenerando em uma psicopatia. Então, os estados vibracionais como esses, eles podem atrair o quê? Parasitas espirituais que vão agravando o quadro dessa pessoa. Então é muito importante nós estarmos atentos a esses ensinamentos, a essas informações, seja para nós, seja para identificarmos um processo obsessivo de outra pessoa. Um outro item que tem a ver com a autoobsessão são as correntes mentais parasitas autoinduzidas. O que é isso? Certas pessoas que são mais sensíveis ou são mais impressionáveis, elas manifestam um temor às aflições corriqueiras da vida, sejam elas quais forem, tá? A causa de tudo é o medo patológico que elas alimentam, que essas pessoas alimentam. Esse grupo de auto-obsediados, essas pessoas mais sensíveis, fazem da preocupação exagerada e do medo patológico a tua vida diária, uma rotina diária. O medo vira uma rotina. E em meio a essa desgastante angústia que é experimentada, vai alimentando de uma forma desequilibrada o receio de doenças imaginárias, o receio infundado com o bem-estar dos filhos, ou a ideia de que a qualquer momento perderão seus bens materiais, etc, etc. Tudo isso tem a ver com correntes mentais parasitas autoinduzidas, geralmente com pessoas muito sensíveis, muito emotivas ou que se impressionam facilmente com tudo na vida. Com um filme que assistem, com uma tragédia que aconteceu, um noticiário que teve uma tragédia, uma morte muito trágica de alguém, então a pessoa se impressiona demais. Tudo isso
é causado pelo medo extremo dessa pessoa, um medo, na verdade, o medo, né, ele vai alimentando todo o teu campo, né, e vai gerando o que? Uma preocupação exagerada. Isso vai desencadear na rotina, no dia a dia, tá? Na verdade, vira uma rotina, tá bom? Recordação tormentosa, fragmentária de encarnação anterior. Essa é um outro item também de autoobsessão. Nessa síndrome não há imagens, nem vislumbre de cenas vividas em outras existências, como nós vimos lá na ressonância com o passado, tá? A pessoa doente tem um súbito de mal-estar, ela passa mal, ela tem uma angústia, ou ela entra no estado depressivo que se repetem o tempo todo, vão se repetindo, vão se repetindo. Esse sofrimento, né, ele parece consequência de algo o quê? Que é indefinível, que é fosco, parece apenas um vislumbre de sensação. A pessoa não consegue definir o que ela tem, é uma sensação horrível, mas ela não consegue definir, é uma angústia, um estado depressivo horrível, mas que ela não consegue definir. O que que são isso? São fragmentos de cenas, tudo esparso, desconexo, mas que se sabe fazer parte de um conjunto que se sente e é muito, muito desagradável. Quando não devidamente tratado, pode se agravar o quadro por correntes mentais parasitas, autoinduzidas, entre outros. Tá? Então, é muito importante também conhecer um pouco mais sobre esse item, estudar mais, avaliar a pessoa quando ela chega até nós, ou fazermos uma autoavaliação, porque isso pode acontecer conosco, tudo bem? E aí, para podermos ter um bom tratamento, né? Realizarmos um bom tratamento, só que no nosso caso nós vamos realizar um tratamento através do sistema de cura multidimensional, tá bom? Outra questão aqui que nós temos são estigmas kármicos físicos formando núcleos obsessivos. O que é isso? Existem pessoas que nascem com marcas por sinais, cicatrizes e algumas deformações que limitam a atividade psicomotora, tornando essas pessoas um pouco mais feias na sua aparência física, principalmente nas mulheres, né, onde a vaidade é um pouco mais acentuada. Essas pessoas, elas sofrem por estes processos estigmáticos, em que sempre causam as deformidades e que nem sempre se encontra causa ou explicação lógica do fato ocorrido. Tá? Isso é muito comum. Então, a maioria das pessoas que encarnam e que têm deformidades, marcas, cicatrizes muito evidentes, são questões do passado, vidas passadas que a pessoa teve, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido uma lesão, uma amputação de algum órgão, de algum membro, pode ser algo relacionado à própria morte da pessoa e ela trouxe isso se fisicalizou, tá? No teu corpo. Se materializou no corpo físico, é isso, tá? Bom, a autoobsessão em pacientes médiums, sintomas diagnosticados. O que significa isso? Autoobsessão em pacientes médiums. Então, pessoas, né, médiums que nós vamos atender. Isso pode acontecer conosco, então eu peço que a partir de agora vocês prestem muita atenção, porque isso vale para vocês e isso vale para as pessoas que chegam até vocês dizendo, eu sou médium de cura, eu sou médium de transporte, eu sou médium de incorporação, eu sou isso, eu sou médium disso, daquilo, mas a pessoa não se desenvolve, não pratica, não tem uma doutrina, enfim, tá? Então vocês vão conseguir identificar por aqui, ou fazer uma autoidentificação, tá bom? Quais os sintomas diagnosticados? Delírio de grandeza espiritual. Então, se a pessoa chega falando, eu já estudei tudo, eu já sei tudo isso, eu já li tudo do espiritismo, já fiz 5 anos lá como é que chama? Lá na casa espírita lá, eu esqueço aqui, tá? Eu nunca fiz esse curso de desenvolvimento mediúnico no centro espírita kardecista, esse de 5 anos. Eu fiz um de 3 meses.
tá? E foi muito bom, foi maravilhoso. Ah, eu já sei tudo isso que vocês estão falando. Delírio de grandeza espiritual, tá? Autossuficiência. Eu sozinho resolvo tudo, eu sozinho com a mesa dâmica aqui, ó. Estou aqui, não preciso nem da equipe espiritual, sou eu, a mesa, os elementos da mesa, a gente consegue resolver tudo. Ó, eu e meu cristal aqui solucionamos a sua vida. Ou eu faço tudo, ninguém acessa meu campo e que não sei. Autossuficiência também, tá? Títulos de poder. Ah, eu sou mestre disso, sou mestre daquilo. Eu fiz trocentos mil mestrados, papapá, tá? Omissão da caridade, pessoas que não querem de maneira alguma fazer a caridade, não querem ajudar o próximo, seja de que maneira for. Tá? Indisciplina na tarefa. Ah, eu tento fazer os exercícios, mas eu não consigo. Sempre tem algo que me atrapalha. Então, o algo é sempre externo, percebe? Sempre a pessoa vai colocar a culpa no externo. Não é, gente, é interno. Isso é indisciplina. Então, é um tipo de auto-obsessão de nós, médiums, tá bom? Bom, crer-se dispensado de estudar. Quantas pessoas eu já encontrei assim? A pessoa acredita que ela não precisa estudar porque ela já sabe tudo. Aí eu fui iniciada ali por um mestre de Reiki. Eu falo, mas você leu a apostila, você praticou, né? Não, não fiz, mas ela falou que eu sou terapeuta de cura. Então tá bom. Então a pessoa acha que ela não precisa estudar, né? Bom, marginalização da prece, também outra questão muito importante. A gente precisa sim orar. A prece, ela é muito importante, seja ela qual for. Então nós não devemos deixá-la de lado nunca. Todas as preces são feitas de coração e elas têm muito poder. A prece ela sai da alma, ela tem uma conexão direta com a fonte, com os espíritos benfeitores. E outra aqui, né, que é muito comum a gente ouvir, supor-se isento de obsessão, né? Então, muitas pessoas falam, imagina, ninguém, nunca eu vou ser alvo de obsessão, de jeito nenhum, isso nunca vai acontecer. Gente, como que eu falei para vocês lá no comecinho? Todos nós somos passíveis de sofrer obsessão, seja auto-obsessão, porque isso aí é um sintoma de auto-obsessão, dessa para uma obsessão simples ou uma obsessão complexa, gente, é um passo, não é nenhum pulo, é um passo. Tá? Então, orai e vigiai sempre, tá bom? Bom, agora nós vamos para o nosso exercício de... Eu vou pedir para vocês pausarem então esse vídeo. Façam agora o exercício do relaxamento com a respiração, higienização do ambiente. Na hora de se colocar dentro da pirâmide de luz cristalina, não esqueçam de colocar a mão na nave escudo do comando Ashtar e dar os impulsos 7 vezes, né, ativando a pirâmide de luz cristalina. É só contar 7 vezes e dar impulso 7 vezes com o pêndulo em direção à pirâmide de luz cristalina, não esqueçam. Façam a higienização do ambiente e em seguida retornem para a aula, que eu vou passar agora o exercício para vocês da concentração, mais uma vez, do jato de fluidos, né, percepção de fluidos e da aproximação, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Oi, pessoal, então estamos de volta. Vou pedir agora que vocês se mantenham nesse estado relaxado, em paz e tranquilo. Eu vou entrar agora com o exercício da concentração, depois da percepção de fluidos e depois da aproximação. Hoje vai ser um pouquinho mais longo esse exercício. E então eu peço que vocês estejam bem tranquilos, nada atrapalhando, nada incomodando vocês, tá bom? Só que eu vou gravar um áudio, não vai ser agora aqui por vídeo, vai ser um áudio. Então, daqui um minutinho vocês vão receber aqui grudadinho no vídeo, só que vai ser só um áudio, vocês não vão ficar me visualizando agora, até para não desconcentrar, tá bom?
Vamos então fixar o pensamento num ponto ou num objeto. Vamos fechar a mente para o exterior e abrir a mente apenas para o mundo interior. Agora, permaneçam nesse estado de concentração o maior tempo possível, sem criar tensões emocionais fortes, sem criar perspectivas, apenas se concentrem. Vamos chamar pela equipe 23A e equipe de benfeitores que acompanham cada um de vocês. Cada um deles se colocará à disposição agora para o trabalho das práticas das fases. Vamos então para a primeira fase, que é a percepção de fluidos. Procurem sentar com a coluna ereta, com os pés no chão e com as palmas das mãos viradas para cima, apoiadas sobre as coxas. Respirem fundo, ainda em estado de concentração. Vamos pedir aos irmãos benfeitores que acionem todos os pontos de sensibilidades de vocês através de jatos e fluidos. Procurem sentir, procurem perceber esses fluidos, procurem com esses fluidos identificar qual é o tipo de entidade, consciência espiritual que está trabalhando com vocês, que está presente. Lembrem que eles sabem, eles são de luz, mas eles sabem emitir fluidos tanto de níveis mais superiores quanto níveis mais densos. Procurem sentir qual é o tipo
de fluidos que vocês percebem agora. Procurem identificar qual é o tipo de energia que esse espírito benfeitor transmite a vocês. Ele vai se identificar agora, ele vai identificar uma energia para vocês. Ele vai transmitir um tipo de energia para vocês, para que vocês possam perceber se ela é mais densa, se ela é mediana ou se ela é muito sutil. Se essa entidade que está próxima de vocês, se ela é uma entidade mais densa, mais mediana ou se ela é mais sutil. Percebam agora. Prestem atenção nas sensações, gravem essas sensações na memória, para quando vocês fizerem de novo os próximos exercícios das percepções de fluidos, vocês saberem as diferenças. A cada exercício, procurem se aperfeiçoar cada vez mais. Esse progresso da percepção, ela está na capacidade que nós temos de perceber ou sentir esses fluidos. Essa capacidade permite a nós, médiuns, determinarmos no nosso próprio organismo o ponto ou os pontos de incidência segundo a natureza dos fluidos. Assim a gente vai selecionar por categoria vibratória: bom, mal, fino, pesado, excitante, calmante, frio, quente, etc. Por isso é muito importante vocês se aperfeiçoarem cada vez mais. Respirem fundo, sintam esses fluidos, sintam os pontos que esses fluidos são sentidos, se é um ponto específico no corpo de vocês, se são em vários pontos. Continuem sentindo. Nós vamos passar agora para a segunda fase, a fase da aproximação. A fase da aproximação, o que ela significa? Na nossa vida diária, inúmeros desencarnados e encarnados, eles se aproximam de nós, médiuns. Podem ser amigos, inimigos, pessoas conhecidas, desconhecidas, sofredores, obsessores, credores, mistificadores, etc. Então, num lugar muito bem preparado, que é por isso que vocês fazem toda a higienização do ambiente, o intercâmbio inicial de desenvolvimento somente é feito com espíritos destinados a quê? A cooperar, que são os espíritos enviados pela equipe 23A. Por quê? Porque o plano espiritual, a equipe 23A, eles vão regular e disciplinar essas aproximações. Ok? Então não é qualquer entidade que chega próximo de vocês. Neste momento, o que aconteceu? Na primeira fase que vocês acabaram de passar, a entidade que está com vocês, ela lançou sobre vocês um jato de fluidos para verificar e medir a sua sensibilidade, a sensibilidade de vocês. E agora este mesmo espírito, essa mesma entidade, ela vai se aproximar para quê? Para fazer sentido tudo isso. Essa é uma das fases mais difíceis. Ela é um pouquinho mais difícil que a primeira, porque nessa fase essa entidade ela não vai executar nenhuma ação direta sobre vocês, cabendo unicamente a sensibilidade de vocês
de perceber a sua aproximação ou afastamento. Mas como foi feito na primeira fase, tudo foi estudado previamente e somente se aproximam de vocês, vão se aproximar de vocês, entidades e espíritos cujas vibrações se afinam com vocês, justamente para que vocês possam sentir essas aproximações sem maiores dificuldades, sem maiores desconfortos, ok? Então, neste caso, a maior ou menor capacidade radiante dessa entidade vai influenciar poderosamente no êxito da experiência de vocês, tá bom? Então vamos lá, pedindo agora para o instrutor espiritual, para essa entidade que está com vocês, fazer a aproximação. A aproximação ela pode ser sentida do lado direito, do lado esquerdo de vocês. Neste momento, eu estou pedindo para eles se manifestarem, desculpa, não é manifestar, se aproximarem por um dos lados de vocês apenas. Vocês não sabem qual é, mas eu vou pedir para que vocês percebam. Se vocês não sentirem nada, não sentirem essa aproximação, pode ser por alguma inibição, por alguma insegurança. Para quem sentiu a primeira fase dos jatos de fluidos, é meio difícil não sentir a segunda, e o bloqueio, de repente, ele pode ser até momentâneo. Agora, se ninguém sentiu nem na primeira e nem na segunda, vai continuar tentando, fazendo exercícios de concentração e percepção de fluidos, mas sempre orientados por mim, tá bom? Agora o instrutor espiritual ele vai mudar o lado. Lembrem que agora ele não vai enviar nenhum jato de fluidos. Vocês vão sentir como alguém se aproximando de vocês, pelo tipo de energia. Vamos então agora voltando, trazendo na memória todas as percepções, todas as sensações que vocês tiveram. Vão respirando fundo, sentindo o corpo. Vamos trazendo na memória, mas trazendo também a consciência para o presente, para o aqui e agora. Digam o nome de vocês em voz alta. Respirem fundo, soltem o ar, sintam o corpo, sintam os pés, todas as extremidades, mexam todas as extremidades. E agora estejam presentes. Eu sou, o eu sou. Abram os olhos. Abrindo os olhos agora, é isso então, pessoal.
Os exercícios de hoje foram esses. Espero que vocês tenham sentido. Vou pedir que vocês anotem esses exercícios numa folhinha de papel ou gravem um áudio para vocês não esquecerem tudo que vocês sentiram. Cada detalhe é muito importante agora, sempre, mas a partir de agora, deste terceiro exercício, passa a ser mais importante ainda, ok? Então, eu espero que vocês estejam se sentindo bem. Agora vocês podem pedir para sair da pirâmide de luz cristalina, dizendo apenas: eu sou o meu eu consciente fora da pirâmide de luz cristalina, coerente, acendido e cristalino em mim. Eu sou o meu eu consciente e presente no aqui e agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Tá bom? É isso. Se sentirem qualquer desconforto, sabe que isso vai passar, não tem a ver nem com a entidade, com a consciência que estava com vocês, mas pode ter a ver com o deslocamento energético do momento em que vocês se concentram, relaxam e para agora que vocês retornam para a terceira dimensão, tá bom? Aguardo os comentários, um super beijo, fiquem na luz.